Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de ciências, né? Então, eu peço que vocês peguem um livro aí de ciências na página 280 e 281, onde nós vamos tratar, né, dar uma continuidade sobre o assunto, o universo, né? Falando sobre as constelações. Então, na página 280, tem um textinho aí que vocês irão ler, bem pequenininho, né? Falando sobre o céu de outra maneira, observando o céu de outra maneira. Então, eu vou passar um slide aí para vocês, falando um pouquinho mais das constelações e explicando aí esse pequeno texto, né, da página 280, certo? E depois vocês irão fazer aí o exercício e a pesquisa que está se referindo aí no livro, ok? Então, prestem atenção na explicação. Bom, minha gente, então vamos aí, né, relembrar o que são constelações. As constelações são agrupamentos arbitrários de estrelas que as várias civilizações e povos foram construindo no seu imaginário ao longo da história. Como nós vimos, né, as constelações, elas foram criadas, né, pelas civilizações, elas foram construídas por algumas civilizações antigas, né, com base em seus mitos e suas lendas, né? Dessa forma, as constelações variavam de um povo para outro, né? Então, um exemplo que eu dei, né, lá na sala de aula, quem lembra, né, que algumas estrelas que para o povo, por exemplo, os tupi-guaranis, né, fazem parte da constelação da Ema, por exemplo, né, para outro povo, né, povo grego, vamos por exemplo, pertencem à constelação de Escorpião, né? Então, em geral, elas representam deuses, mitos, animais e até objetos de uso importante no cotidiano. As constelações não seguem padrões de composição, brilho, cor, idade, e sim de proximidade aparente. Portanto, são o céu dividido em regiões. Como assim? A divisão do céu em constelações facilita, né, a identificação dos objetos celestes, como estrelas, planetas, cometas, entre outros, certo? São definidas hoje, minha gente, 88 constelações que podem ser classificadas em, né? Então, para facilitar esse estudo científico, né, das constelações, né, em cada região, a União Astronômica Internacional reconhece 88 constelações oficiais. Essas constelações são distribuídas entre os hemisférios norte e sul. Então, dentro dessas 88 constelações, nós podemos classificar algumas, como as austrais, né, boreais, zodiacais, equatoriais, circumpolares, norte e sul. Aí, né, tem um exemplo, né, de um mapa astral, né, uma carta celeste. O que é uma carta celeste? Como nós vimos aí, para quem está com o livro, podem observar, né, a carta celeste é um mapa do céu noturno, em que podemos localizar as várias constelações e as estrelas em uma determinada hora e local, como eu estou mostrando aí na imagem do slide, ok? Então, essa carta, minha gente, ela foi usada desde tempos antigos como referência para os navegantes se localizarem nos mares. Então, eles utilizavam muito essa carta, né? Nos tempos antigos. E essa carta tinha como referência, né? Como referência para os navegantes da época, né, eles se localizarem nos mares. Como eu falei lá na aula, né? Que diversos povos antigos, eles até sabiam, olhando para o céu, olhando para as estrelas, possibilitavam alguns povos identificar a melhor época para o plantio, por exemplo, pesca, caça, colheita, chuva, seca, entre outros, certo? Então, além dessas marcações de tempo, as constelações também podem ser utilizadas para indicar direção e auxiliar na localização no espaço, certo? Então, era muito utilizado aí pelos navegantes se localizarem nos mares. Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa parte aí da carta celeste, certo? Aqui eu vou mostrar algumas constelações para vocês, né? Então, nós temos várias, né? Como eu falei, né? A União Astronômica Internacional reconhece 88 constelações. E aqui são algumas, né, que eu separei para vocês visualizarem, né? A constelação Taça,
a constelação Cisne, a constelação Leão, constelação Pavão e a constelação Escorpião. Foram algumas que eu selecionei aí para vocês, dentre essas 88 constelações, ok? Então, espero ter ficado claro aí para vocês, né? A aula, para que vocês possam realizar a atividade, né? De pesquisa. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? O que é uma carta celeste, né? E também como podemos definir as constelações aí, ok? Com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 280 e 281, ok? Tenham pesquisando, né, que vai para casa, né, na folhinha, então espero que vocês façam uma folha à parte, de preferência em papel cartão, para que seu desenho fique mais bonito, ok? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a próxima aula.